Bendito Deus, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos alunos. Ó Senhor da glória, manifesta o Teu poder, Senhor, na Tua igreja. Dá graça aos ouvintes, dá graça a cada um, Senhor, operando, meu Senhor, nos nossos corações. Aumenta a nossa fé, nos ensina a esperar na Tua misericórdia, buscar, Senhor, continuamente a Tua face. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1154, ano 22. O nosso desejo, desde o começo do nosso trabalho, em 1988, que é quando tomamos a iniciativa de criar a escola, o nosso desejo tem sido o mesmo, trazer a palavra do Senhor, não fazer acepção de pessoas. Nós temos alunos evangélicos e não evangélicos. Aqueles que querem estar conosco, têm desejo de aprender, aprende sem ter compromisso. Não é necessário pagar, não tem nenhum compromisso e, geralmente, eles permanecem um período bom com a gente, para pelo menos compreender a diferença entre um cristão idólatra e um cristão bíblico. Nosso desejo foi este, tem sido assim. Louvamos ao nosso Deus. Temos ajudadores, temos intercessores e fazemos esse trabalho. Nossos alunos estão sempre conosco e nós temos ex-alunos em vários lugares, porque durante esse tempo todo nós permanecemos ensinando a palavra com o mesmo propósito, o mesmo sentimento de um dever que nós temos. Nosso Deus nos responsabiliza. Então hoje nós vamos tratar, meus amados irmãos, ainda deste tema, a palavra de Deus. O tema de hoje, a palavra de Deus é semente, então vamos semear. O texto bíblico, Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 23. Nós vamos ler e aprender juntos. Mateus 13 e 16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Nós entendemos, meus amados irmãos, e com auxílio do Senhor Jesus ensinando,
aprendemos a respeito da palavra de Deus como semente para ser semeada no solo do nosso coração. Vamos orar. Amado Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós bendizemos a Ti, Senhor. Obrigado pela leitura em Tua Santa Palavra, obrigado pela Tua Igreja. Agora suplicamos pelos que estão conosco. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que terão contato, Senhor, com as nossas publicações, nossos amigos nas redes sociais. Ó Deus, abençoa nossos irmãos na igreja e os nossos ex-alunos. Guarda cada vida, meu Senhor, faz maravilhas, ó Deus, desperta a mim e os meus alunos, Senhor, para fazermos a Tua obra, buscando, meu Senhor, o bem-estar do outro, a edificação do outro e a glorificação do Teu nome. Amado Pai, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus tinha ensinado a parábola do semeador e os discípulos ficaram apreensivos. Por que ele ensina por parábola? Não seria mais prático abrir o coração, abrir a boca e dizer realmente a que veio, falando de uma forma clara? E eles questionaram: Senhor, por que é que o Senhor fala em parábola? Uma multidão reunida, aí o Senhor formula essas parábolas: o semeador, o filho pródigo, a ovelha perdida, e assim a dracma perdida. Por que o Senhor faz isto? Aí o Senhor disse: para cumprir as Escrituras, porque está escrito: abrirei os meus lábios em parábolas e falarei enigmas da antiguidade. Bom, eles sossegavam, ficavam tudo bem. Neste caso da parábola do semeador, na primeira parte do capítulo 13 de Mateus, eles ficaram ali ouvindo, já tinham certamente questionado outras vezes, e o Senhor Jesus conclui a primeira parte dizendo ali para eles: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A questão da semente. Caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram, caiu entre os espinhos, cresceram e os espinhos sufocaram, caíram em cima das pedras e germinou rápido, porque a água que caía ali ficava retida em cima da pedra. Mas cadê o lugar para a raiz passar? A raiz não fura a rocha. Então morreram logo. E Jesus conclui esta primeira parte no versículo 9, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos se acercaram dele e disse: por que o Senhor fala assim em parábolas? Por que o Senhor fala para eles só através de parábolas? Aí Jesus disse para eles, ainda na primeira parte, no versículo 11 deste capítulo 13, aí o Senhor Jesus diz: é porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Olha, a promessa para os gentios era muito antiga. Quando o Senhor Deus chamou Abraão, o Senhor fez promessa a Abraão de lhe dar uma família que ele não tinha. Todo homem sem família é frustrado. Há uma frustração. Alguns homens que eu conheci sem família, eles têm uma capacidade incrível, mas termina caindo na frustração. Eu conheci um homem muito rico, riquíssimo. Um homem riquíssimo e muito simples. Eu achava incrível aquele homem. Ele tinha um Fusquinha, ele tinha os carros de luxo da época e ele tinha aviões. É assim, no plural mesmo. Ele tinha aviões. Aquele grande homem, aquele homem rico, tinha Fusquinha e andava de Fusquinha. Entendia de sair de casa de Fusquinha, sair de Fusquinha. Mas ele entendia de sair um dos carros mais caros da época, saía, que ele tinha.
Ele tinha um carrinho, tinha um carraço e tinha aviões. E não tinha descendente. Não tinha filhos. Não tinha filhos. Parece que a família, até os parentes colaterais, parece que eram poucos. Resultado é que aquele homem era um grande empreendedor, mas ele tinha essa frustração, tinha este problema. Resultado é que, em muitos casos, homens assim não têm incentivo para construir. E os discípulos de Jesus Cristo pareciam observar essas coisas. Jesus Cristo ensinando para eles, ensinando a respeito do reino de Deus, ensinando a respeito dos bens espirituais. Não tinha uma palavra de imediato para os gentios. A promessa dos gentios era uma promessa real. Foi feita ainda a Abraão. Mas o Senhor Jesus diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não. Tudo a seu tempo. E quando eles já estavam em casa, se acercaram ali do Senhor para receber, para ouvir a palavra. E Jesus disse para eles: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Estas palavras, estas parábolas, estes ensinamentos. Aí Jesus foi lembrar a eles de coisas do passado. Porque eu vos digo que muitos profetas desejaram e não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo. Muitos justos do passado desejaram ter a oportunidade que vocês estão tendo, mas não tiveram. Queriam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Então agora compreenda, escutai vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra de Deus, e não entendendo, vem o maligno, o diabo, e tira a palavra, arrebata a palavra que foi semeada no seu coração. Este é o que caiu no pé do caminho, na beira do caminho. O que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz. A questão da raiz é muito importante. Não tem raiz. Antes é de pouca duração. E quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, por causa do reino, estes se ofendem, se escandalizam, entristecem e vão embora. A que foi semeada entre os espinhos, a palavra, a semente que caiu nos espinhais, é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas sufocam e não frutifica. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra e dá fruto, frutifica com diferentes resultados. Uma semente dá 100%, a outra dá 60% e outra dá 30%.
Eu acho isso maravilhoso, meus amados irmãos, eu acho lindo estes ensinamentos do Senhor Jesus, porque também mostra as diferentes habilidades, a capacidade diferenciada de cada um de nós. Indivíduos que tiveram grandes oportunidades e não perseveraram, não foram cuidadosos, não tiveram a habilidade, a prudência para aproveitar. Tem oportunidade que não volta. Tem oportunidades que não voltam. O sujeito só tem uma chance na vida. Então o Senhor Jesus ensinou com muita grandeza, com muita clareza a respeito das diferenças. Este versículo 23 diz: mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e vai dar fruto, vai frutificar. Um produz 100. 100 é um grande aproveitamento. Um produz 100. Outro produz 60 e outro 30. As diferentes atitudes, as diferenças na habilidade, na prontidão. Portanto, meus amados, é maravilhoso aprender com Jesus. Jesus era um mestre por excelência, ensinava de uma forma grandiosa, gloriosa, e eu imagino que ouvir Jesus era muito agradável, principalmente para pessoas hábeis, pessoas que têm prazer em ouvir, ficar atenta. Nós temos o exemplo clássico no Evangelho, que é aquela oportunidade de Jesus, quando ele estava em Betânia, na casa dos amigos, Lázaro, Marta e Maria. O Lázaro e a Maria ficaram ali ouvindo o Senhor Jesus. A Marta, muito apreensiva, fazendo as coisas necessárias, até porque era na mente, na cultura dos judeus, a hospitalidade era algo quase sagrado. A hospitalidade entre os judeus era um ato quase sagrado. O autor da Epístola aos Hebreus recomenda a hospitalidade e evoca um texto da antiguidade falando que alguém sem saber hospedou anjos. Na verdade, houve casos, alguns casos. A Bíblia Sagrada é um livro de testemunho, testemunho dos homens e testemunho de Deus. E nós encontramos alguns casos. Um dia o Abraão estava na casa dele, sentado debaixo dos carvalhos, nos carvalhais que tinha lá na sua região. E ele avista 3 homens, 3 pessoas que vão se aproximando. Homens desconhecidos. E na verdade eram anjos de Deus. E Abraão recebe, trata bem, oferece alimento. Depois descobre que eram anjos de Deus. Ló, o sobrinho de Abraão, morando lá na Califórnia do passado, ele hospedou anjos. O Manoá e a esposa receberam visitas de anjos por 2 vezes. Não foi uma visita demorada. Não sabemos quantas horas foi a espera na segunda experiência.
Porque na primeira experiência, que foi a esposa que ouviu a história, que seria mãe, sendo ela uma mulher de idade, uma mulher estéril, e o filho seria um nazireu, que era o Sansão, seria o Sansão, e ela ouviu antes da concepção que seria mãe, como era, e seria assim a vida do filho, um juiz. Resultado, meus amados, e o casal orou ao Senhor para o homem voltar. Ele não sabia que era um anjo. Então, a hospitalidade era de grande importância na cultura. O homem voltou. E o marido da mulher, o Manoá, foi perguntar como era. Olha, foi você que falou com minha esposa? Que foi? E o que você falou para ela sobre o menino? Como é que a gente vai criar esse menino? O que eu disse para ela está valendo. Então, o Senhor Jesus, falando sobre a oportunidade dos seus discípulos, sempre uma parábola, mas os discípulos perguntam, mas por que por parábola? É porque não chegou o tempo ainda. Havia uma promessa dos gentios serem abençoados, mas cada coisa ao seu tempo. Então, o Senhor Jesus ensinou de uma forma profunda e mostrando para eles as diferenças, as diferentes habilidades, as diferentes capacitações. A palavra era a mesma, mas para um rendia 30, para outro rendia 60 e para outro renderia 100. O resultado 100%. Portanto, meus amados, algo grandioso, algo importantíssimo para que a gente receba a palavra, guarde no coração e vê como é possível alguém receber a palavra de Deus, receber com alegria, prosperar a princípio e depois cair num estado de mornidão e até mórbido espiritual. Que Deus nos guarde, nos dê sua graça, sua proteção, e nós venhamos, sim, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa intercessão pelo pastor Elmi Teixeira e pela sua família. Elmi Teixeira e sua família, os familiares, uma família próspera da Igreja do Senhor Jesus, com um histórico extraordinário, iniciado em Betânia, no interior do Ceará. Vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia, pela oportunidade que temos. Ó Deus, a oportunidade que tu nos dá, Senhor, para ouvir a tua voz, para pregar a tua palavra, para ensinar, para partilhar, Senhor, este pão celestial. Amado Senhor, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, abençoa os nossos ajudadores, intercessores. Pai, guarda cada vida. Nos dá, meu Senhor, a tua graça cada dia. Nos ensina, meu Senhor, a esperar na tua bondade, na tua misericórdia constantemente. Amado Senhor, guarda os meus irmãos na cidade e no interior. Agora, Pai, te apresentamos este memorial da oração. Ó Deus, tu conhece cada nome, toma em tuas santas mãos cada vida. Ajuda os teus servos, crianças, jovens e adultos. Agora, Senhor, especificamente te apresentamos o pastor Elmi,
Abençoa, meu Senhor, sua esposa, Hermeliane, Senhor. Toma em tuas santas mãos. Abençoa seus filhos, suas filhas, Pai, seus familiares. Guarda os meus irmãos, os familiares do Elmi, os familiares da esposa. Ó Deus, guarda cada um. Manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Pai bendito, Deus misericordioso e bondoso, Senhor da glória, guarda os meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus, a generosidade, Senhor, o testemunho, o amor, meu Senhor, pela tua igreja, pela tua palavra, por Jesus Cristo. Amado Senhor, ouve nossa oração. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.